Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula nesse nosso canal sobre estudo bíblico. E hoje vamos mergulhar em um tema que muitas pessoas têm curiosidade. Como nasceu a Bíblia? Como os livros foram escolhidos? Ou seja, a formação do cânon bíblico. E olha, no final vai ter uma curiosidade muito interessante entre as diferenças da Bíblia católica e a Bíblia protestante. Algo que quase ninguém sabe isso direito. Então, bora comigo e vamos para a nossa aula. Fica aí até o final. Antes de tudo, vamos entender o que é o cânon bíblico. A palavra cânon vem do grego kanon, que significa régua, medida, padrão. Ou seja, o cânon é uma lista de livros que foram considerados inspirados por Deus e que serve como regra da fé para todos nós. No Antigo Testamento, o processo de escolha foi gradual. Nós tivemos aqui praticamente em 4 etapas ele se dividiu. A primeira etapa veio da tradição oral e escrita. Antes de tudo, os acontecimentos eram transmitidos oralmente. Com o tempo foram sendo escritos, especialmente em hebraico e em alguns casos em aramaico. O segundo critério, para a aceitação dos livros, os judeus consideraram alguns critérios fundamentais. São eles: autoridade profética, se o autor era profeta, sacerdote ou alguém com autoridade reconhecida, conformidade com a fé. O conteúdo precisava estar alinhado com a doutrina de Israel. Livros usados no culto do templo e nas sinagogas eram mais facilmente aceitos. Antiguidade. O texto mais antigo e confiáveis eram mais valorizados. A terceira forma era o cânon hebraico, que foi essa primeira divisão que nós tivemos lá nos primórdios da antiguidade. O cânon hebraico se firmou em 3 grandes seções. A Torá, que era a lei, que eram 5 livros escritos de Moisés. O Neviim, profetas, como Israel, Jeremias, Josué e os demais. E Ketuvim, escritos, como Salmos, Provérbios, Ruth, Daniel. Esse conjunto ficou mais ou menos fixado até o século I depois de Cristo, especialmente após a destruição do templo em 70 anos depois de Cristo, quando os líderes judeus reforçaram o que consideravam escrituras sagradas. O quarto ponto foram as diferenças entre as Bíblias. A Bíblia hebraica tem 24 livros, organizados de forma diferente da cristã. A maioria das Bíblias cristãs protestantes tem 39 livros no Antigo Testamento. A Igreja Católica e Ortodoxa inclui livros deuteronômicos, totalizando os 46 livros no Antigo Testamento. Essa diferença vem do uso da Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica, usada por judeus da diáspora e adotada pelos primeiros cristãos. Já no Novo Testamento, os cristãos primitivos também reconheciam certos livros como sagrados, principalmente os evangelhos, Atos de Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. A igreja primitiva, nos primeiros séculos, usou 3 critérios principais para reconhecer se um livro deveria fazer parte ou não da Bíblia. O primeiro ponto, o livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a ele. O segundo ponto, o ensinamento do livro precisava estar de acordo com a fé que Jesus nos ensinou. E o terceiro e último ponto, o livro precisava ser aceito e usado nas igrejas de diversas regiões na igreja primitiva. Nós já comentamos aqui que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia Protestante. Esses livros a mais são chamados de deuterocanônicos, que significa segundo cânon. E por que essa diferença? Na época da Reforma Protestante, no século XVI, líder como Martinho Lutero
decidiram seguir apenas o cânon hebraico, que não incluía esses livros. Enquanto isso, a Igreja Católica manteve o cânon definido nos concílios antigos, como o Concílio de Cartago, em 397 d.C., que incluía os livros deuterocanônicos. Assim, a Bíblia Católica tem 73 livros no total, e a Bíblia Protestante apenas 66 livros. E agora olha só, que interessante que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Esse versículo nos lembra que a Bíblia é uma inspiração divina, independente das diferenças que possam ter surgido no processo histórico. E como eu prometi no começo, existe uma curiosidade muito boa. Mesmo entre os livros que foram aceitos em todos os cânones, muitos estudiosos apontam que o conteúdo central da fé, aquilo que fala da salvação através de Cristo, não muda. Ou seja, não temos duas Bíblias, é apenas uma única Bíblia, uma com mais e outra com menos livro. Pois a mensagem da graça de Deus é preservada, independente da diferença da quantidade de livros. Gostou dessa aula? Deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca a nossa próxima aula. E aproveite a oportunidade para você voltar e assistir as aulas anteriores. Os conteúdos são maravilhosos. Você não perde por voltar e assistir novamente todas as outras aulas. E fique ligado que logo logo teremos mais ensinamentos bíblicos aqui neste canal. E comenta aqui embaixo, você sabia dessas diferenças entre a Bíblia? Quero muito saber como é que está sendo a sua aula, como é que está sendo o seu aprendizado junto com a gente. Aquele abraço e até a próxima e tchau, tchau!